Teve algum aborto espontâneo ou provocado? Sim, eu tive 4 abortos espontâneos e 3 das minhas gestações eram gemilares e cada gestação gemilar eu só tive uma criança. Aí a 5ª gestação eram 2, eu perdi os 2. Então foram 4 espontâneos, provocado nenhum? Nenhum foi provocado, foi tudo espontâneo. Eu tenho, meu mais velho é menino, o segundo tem 12 anos, também é menino. O terceiro tem 10, também um menino, e eu tenho uma menina que vai fazer 8 anos agora, em dezembro. Meus 3 meninos têm necessidade especial. Meu mais velho é autista, tem um grau leve de autismo. O meu segundo filho tem déficit de atenção com hiperatividade, dislexia. O meu segundo filho, ele tem hiperatividade de um grau bem leve de autismo. A minha menina não apresentou nada, mas os 3 meninos têm. Mas isso impede eles de alguma coisa ou não? É tranquilo? Não, eles são tranquilos. A dificuldade que eu tenho é porque os meus 2 mais velhos me exigem mais atenção do que os mais novos. Os mais novos estão naquela idade ativa de que exige muita atenção, né? Teve algum trauma de infância ou adolescência? Eu sofri negligência. Meus pais se separaram e minha mãe me deu. Me deu para uma família que era amiga dela. Depois eles se tornaram meus padrinhos. É a única família que eu considero minha família, é essa família dos meus padrinhos. Então tem uma coisa de rejeição aí, né? Tem. Eu já fiz constelação para resolver isso, mas não sei bem se curou ou não. Quando eu pergunto, teve algum trauma de infância, adolescência, e você traz para mim o seu caso com a mãe, é porque não tá curado, porque senão você nem lembraria. Isso te machuca ainda. Então, a constelação tem que partir do pressuposto que a pessoa tá afim de perdoar, né? Mas se não tá, fica superficial, não resolve no campo, porque ainda tem muita mágoa. E pode ser que essa mágoa não seja só do campo. Ou então, pode ser algo que vem no campo morfogenético, mas a constelação não cura esse processo se o constelador não for também um terapeuta de vida passada. Por quê? Nem tudo é morfogenético. Pode ser causa e efeito, pode ser kármico. Eu fiz, para quem eu fiz vai fazer para mim, e vai assim, gerações afora, repercutindo aquele mesmo acontecimento de forma diferente, mas o drama é o mesmo. Vai repercutir na minha vida, na vida dos meus filhos. Em algum momento isso tem que ser quebrado dentro do campo causa e efeito, ou dentro do campo do emaranhamento, dentro do campo morfogenético. Aqui no meu trabalho, eu faço as duas coisas. Se a pessoa entra na hipnoterapia ou entra no transe, na hora que eu vou mexer nesse campo, eu vou entender se aquilo está repetindo pelo campo do emaranhamento ou é causa e efeito. Então eu trabalho com as duas coisas. Quando você vai lá atrás, nós vamos mexer nesse baú dos lixos emocionais e eu aplico ou a constelação ou a terapia de vida passada. E eu trabalho as duas coisas, porque as pessoas às vezes não entendem. Falam, Cássia, mas como? Acontece que eu trabalho com a constelação desde 2007, só que eu não tenho agenda para atender, porque a hipnoterapia tomou conta. Então, num determinado momento, eu linkei uma coisa com a outra e eu trago no campo, né? Porque você está ali, eu trago no campo o pai, a mãe, um ancestral, o que for, o que tem que ser, e a gente fala as falas de cura ali naquele momento. Você vê, o trabalho comigo é um combo, vai ser exatamente aquilo que você necessita. O trabalho vai levar aonde eu tenho que curar, junto com você. Então, às vezes você pensa que é uma coisa e de repente não tem nada a ver. Pode ser outra completamente diferente e a gente vai direto ao ponto. É dessa maneira que eu opero. Esse aqui é o diferencial do meu trabalho. Eu me cobro com relação aos meus filhos. Eu me cobro muito. Porque, assim, eu sou só aqui, eu não tenho família, né? E eu não posso sair do país, porque eu tive uma briga judicial muito grande com meu ex-marido para estar com os meus filhos. Eu consegui o impossível, que é ficar com eles. Nenhuma brasileira que eu conheço aqui conseguiu ficar com os filhos. O marido é americano? É americano. E perdoando, principalmente o marido, entendendo que nada do que ele faz para você ou você para ele é porque você é vítima, ele é algoz. Não, aqui é tudo acerto de conta. Ou é no campo de emaranhamento, é causa e efeito. É uma atitude de soberania sua perdoar. Veja que você teve o pai que te largou também, a mãe, tudo bem, mas o marido, o arquétipo masculino é uma coisa que você vem repetindo muito ruim. E isso pode ir também para os seus filhos, não necessariamente com relacionamentos abusivos, amorosos, às vezes uma amizade, às vezes uma sociedade, às vezes na escola, um professor. Você que está no processo do conhecimento e do autoconhecimento, a responsabilidade de resolver tudo isso aí está na sua mão. Porque eles não têm essa claridade. Está na tua mão. Então você vai pegar um pouco aqui, um pouco ali, vai fazendo, montando um tijolinho a cada dia e vai entendendo que perdoar é preciso. A única salvação está no perdão. Sempre. Mesmo que eu me sinta vítima. Ou, de repente, não fui eu que fiz nada para aquela criatura no campo sistêmico. Mas pode ser que
os meus ancestrais. Qualquer pessoa que chega no caminho, que vai me causar o mal, traz ela no campo, fecha os olhos, fulano, peço perdão, sinto muito se alguém da minha ancestralidade feriu o seu campo. E era comum isso lá atrás, né? Porque tudo era ganho na mão grande, um tomava do outro na base da guerra, da morte, da violência e tal. Então é muito importante a gente ir fazendo essas limpezas que eu falo sempre, que curou a família, curou o planeta. E reverenciar o seu marido porque ele te deu os filhos, já é uma maravilha, só por isso já merece, e também reverenciar ele porque ele veio primeiro. Ele tem um lugar dentro do campo, ele não pode ser excluído pelo segundo, entende? Porque ele chegou primeiro. Não é obrigado a conviver, perdoa e cada um na sua, ninguém é obrigado a conviver com aquilo que na sintonia não bate. Mas é importante fazer essa faxina, essa liberação aí para não trazer para a descendência, entendeu? Não sei se fez um pouco de sentido. Não, fez todo sentido. Inclusive, quando eu falei para você que eu fiz constelação e falei da minha mãe, foi porque eu fui fazer constelação exatamente pro processo dos meus filhos, com relação aos meus filhos. Quando ela abriu o campo, apareceu os meus filhos. É a última gravidez, que foram os 2 que eu perdi. Os gêmeos dos meus filhos não foi constatado por médico. Eu tinha um sangramento. Entendi. Só o campo que te deu isso. Isso, o campo me mostrou o sexo de todos eles. Era o que eu vi em sonhos mesmo. Eu vi essas crianças em sonhos. Aí, no campo, eu tive essa oportunidade de ver realmente o que aconteceu. O que você falou da ancestralidade, constelação, apareceu isso, que vinha do campo dele, mas de alguma forma eu estava dentro do campo dele. É como se eu fosse o ancestral dele. Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Vestindo essa túnica, andando nesse caminho, você está angustiado, você está indo para algum lugar ou está voltando desse lugar, o que está acontecendo? Eu sinto que eu estou indo para algum lugar. Eu vou contar de 1 até 3, você vai já chegar no lugar para onde você está indo e vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos lá, 1, 3, onde você está agora? É um lugar onde é cheio de prédio, mas os prédios são como se fosse pedra, barro, tipo como se fosse no Oriente Médio. Eu estou numa casa, no quintal de uma casa. É do mesmo tipo de construção, assim, é como se fosse pedra, mas tem um barro vermelho, assim, a cor da construção é meio avermelhada, são bem quadrados. Eu estou no quintal. Vamos lá, 1, 3, onde você está agora? Uma cozinha. E é uma casa grande ou é pequena? Ela nem é grande nem é pequena, é aconchegante. E você tem mais ou menos quantos anos aí? Uns 40. E você mora sozinho nessa casa ou tem família? Eu sinto que tem mais gente, eu não estou conseguindo ver. Vou contar de 1 até 3 e vai vir até a sua presença quem é que mora junto com você aí nessa casa. Vamos lá, chegando todos até você. 1, 3, como está agora? Quantos são? Tem uma mulher, tem uma criança e tem um senhor. Esse senhor é o quê? Seu pai, seu sogro? Eu sinto que ele é meu sogro. Tá. E a mulher é a mulher mesmo, a mãe da criança? É a mãe da criança, acho que ela é minha companheira. E é uma vida tranquila? Tá feliz a vida? Tranquila? Sim, é tranquilo. Tem comida. Tem como ter subsistência? Sim. E estão todos bem de saúde? O meu pai tá bem velho. É pai ou sogro? Ele é pai dela, mas eu sinto como se ele fosse meu pai. E ele tá bem velho? Tá bem velho, tem a cabeça bem branquinha, um cabelo longo, assim, não tão longo, acima do ombro. E ele tá doente? Não, ele não gosta doente, mas ele anda um pouco curvado, meio confunda, devagarzinho. Ele tá muito velhinho. Não é que ele mostra que tá doente, ele só tá muito velhinho. E aí você tem uma criança, é menino ou menina? É um menino. E só tem um, ou tem mais? Só tem um. Então a vida tá tranquila, você tá com 40 anos e tal. Podemos ir em frente? Sim. Vou contar de 1 até 10, você vai ficar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar. Vamos lá, 1, 10. Onde você está agora? Eu tô numa cadeira no quintal. É uma cadeira que balança. Tô olhando o quintal. Tá mais velho? Tô mais velho. O cabelo tá mais grisalho, não é mais preto. E o sogro? O sogro não tá mais aqui. Faleceu? Sim. Teve alguma doença? Sofreu? Aconteceu alguma coisa? Não, ele só tava muito velhinho. Teve mais filhos? Não. Só teve só o menino e já cresceu? Tá, ele tá grande. Ele tem 15 anos agora. E a companheira? Tá bem de saúde? Tá, ela tá bem. Ela continua jovem. Acho que ela é bem mais jovem do que eu. E você, tá bem fisicamente? Tô. Eu sinto um pouco de cansaço, né? um pouco de dificuldade de respirar. Me sinto, assim, forte, mas quando eu respiro tenho uma certa dificuldade de respirar. Se a gente faz fogo com madeira, tipo,
carvão a lenha, faz muita fumaça. A gente faz fogueira fora de casa. E isso pode estar atrapalhando aí a sua respiração. Eu sinto um nó no meio do peito, uma dificuldade de respirar mesmo. Mas você está se cuidando, faz alguma coisa? A minha mulher, ela mexe com umas ervas. Eu também sei mexer com as ervas. Faz uns chás, umas coisas que... Tem umas ervas que a gente macera elas e cheira e dá um alívio. Mas não tá curando, não. Eu sinto que tá... Até quando eu cheiro, alivia, sabe? Eu consigo respirar mais claro. Mas aí quando eu vou deitar à noite, tem essa dificuldade. Eu tenho que dormir quase que sentado. Eu me movimento, mas não era como antes. Antes eu conseguia carregar as toalhas de madeira para dentro de casa, fazer serviço mais de cuidar da plantação. Agora eu não consigo fazer mais, eu faço, mas é mais lento. Meu filho me ajuda, minha mulher ajuda a colher, mas ela cuida mais das tarefas da casa. É meu filho ajuda, ele é forte. Podemos ir em frente? Sim. Vou contar de 1 até 10, vão se passar mais 10 anos, você vai se lembrar de tudo e me contar 1, 10. Onde você está agora? Eu tô na cama, no meu quarto, tem um nó na minha garganta, uma dor muito forte na minha garganta, do lado esquerdo, bem perto da minha mandíbula. Dói quando eu respiro. Tô na cama, não consigo mais fazer as coisas, dói muito. E você consegue se alimentar? Só líquidos, mas bem pouco. Emagreci muito. Vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte, aí ver como foi. Tá, vamos lá, 1, 3, como está agora? Meu corpo tá na cama, minha mulher tá do lado chorando, meu filho tá triste também, chorando na porta do quarto. Vê o seu corpo? Sim, ele tá deitado na cama, tá coberto com um lençol. Foi uma vida boa, tipo, eu tinha uma boa esposa, um filho bom, ele era um menino fácil de lidar, foi um bom rapaz, mas não tinha muito recurso. Eu fiquei doente, eu acho que foi da fumaça que eu lidava para tirar os insetos, as coisas, pestes que tinham na plantação que ficava no quintal. Eu acho que eu engoli muita fumaça e fiquei doente e não tinha como tratar. A gente tentou o que a gente sabia, mas deu um problema no meu pulmão, desenvolveu alguma coisa na minha garganta. Eu acho que era não sei se era uma espécie de câncer. A gente foi até aí para trazer essa informação, que é alguma coisa que está nos seus registros e que de alguma maneira pode refletir na tua vida atual, ou com problemas, em algum momento problema respiratório, ou mesmo a doença que se instalou aí por falta de uma cura efetiva. Agora precisa entender, tudo isso aconteceu aí nessa vida, e você não precisa trazer mais para a tua vida atual nem os sintomas, nem os reflexos, dificuldade, tudo, enfim, é um lugar onde está suscetível em você, entendeu? De algo acontecer nessa área. Então, tudo isso aconteceu nessa vida, essa dificuldade de não ter como se curar, de não ter diagnóstico, aconteceu aí porque era esse tempo. Agora nós temos em outro tempo. Qualquer sintoma que você tem, você vai poder procurar saber e ter um diagnóstico caso aconteça. Mas esse registro é dessa vida, você não precisa trazer para a tua vida atual. Você entende isso? Entendo. Então, esse nó na garganta, ou mesmo quando emocionalmente você possa ficar angustiado, sentir pela dor reflexa da memória que você está trazendo daí, também fica tudo nessa vida aí, não precisa trazer esse sintoma, ainda que seja só um sintoma para o teu corpo físico, fica tudo aí, entende isso? Entendo. A sua respiração é leve, é tranquila, essa vida de dificuldade fica aí, o fato de ter essa doença e morrer a míngua só com líquidos e definhando, também fica tudo nessa vida e não precisa trazer para a vida atual nenhum tipo de compulsão por comida, por qualquer outra coisa, para tentar compensar o fato de ter ali passado essa penúria ou essa necessidade, você entende isso? Entendo. Você agora é livre disso. Eu vou contar de 1 até 3, você vai abandonar essa vida, essa existência, deixando tudo aí que não é positivo, trazendo só o que é positivo, que talvez o conhecimento das ervas, mas o restante fica tudo aí. E essa vida boa, familiar, que foi muito benéfica, também trazendo para a tua vida atual. Então deixando tudo aí, que não teve nenhum problema com a família, nem com o companheiro, nada, é tudo maravilhoso. Traga isso para a tua vida, tá bom? Tá bom. Vou contar de 1 até 3, você vai abandonar esse corpo e no 3 você já vai olhar e ver a luz. Então vamos lá, 1, 3. Como está agora? Vê a luz? Sim. Eu vou contar para que alguém venha te receber. Não sei se virá. E se virá, virá em forma personificada que você conhece. Pode ser o quê? Um guardião do local, pode ser um mentor, pode ser o seu pai dessa vida falecida. Então eu vou contar. Em seguida você vai ver quem é que vem te receber. 1, 3. Como está agora? Vê como é.
É meu pai, a minha avó e o meu primo. Ele tá dizendo que tá tudo bem, que eu vou ficar bem, que ele me ama, pra eu perdoar ele, porque ele não pode ser o pai nessa vida que eu queria que ele fosse. Você consegue perdoá-lo? Sim, eu já perdoei ele há muito tempo, ele sabe disso, mas ele quer pedir perdão. Posso abraçar ele, Cássia? Pode. A gente tá se abraçando e ele tá chorando comigo. Minha avó tá olhando, meu primo também. E agora que a gente se abraçou, a minha avó, eu não tô vendo meu avô, ela tá me falando dos meus filhos. Ela tá falando que meu filho, ele é meu avô. É meu avô, eu sei. Por isso que ele não veio, né? Mas eu sempre achei ele parecido com meu avô. Ele fala igualzinho. Ele quer mandar em mim. Ele diz que ele é meu avô. Você tá vendo umas crianças. Seus filhos, né? Meu menino, Nicolas, o gêmeo. As crianças estão me abraçando. Elas são tão lindas. As gêmeas da última gestação que eu tive, elas são igualzinhas a mim. Igualzinhas. Eles vieram só para os meus filhos poderem nascer. Ela tá falando, meu primo, minha avó tá falando, que essas crianças, elas vieram para que os meus filhos que estão aqui agora pudessem encarnar, porque a energia era muito pesada em cima da gestação. Eles se sacrificaram por meus filhos que eu vivo nascer. É chamado gêmeos evanescentes. É esse sacrifício mesmo, porque a coisa é densa para que essas crianças que vão fazer a diferença nasçam aqui nessa densidade, sem estar entendendo agora, né? O Rodrigo tá sorrindo pra mim, meu primo. Ele disse que vai ficar tudo bem, que eu não me preocupe com a mudança, porque tiraram minha casa logo que eu comecei a assistir teu canal. Eu perdi a casa que eu moro e eu não tenho uma resposta do Estado sobre isso. Ele tá falando que vai dar tudo certo, que eles vão me ligar, que já tá tudo resolvido, que não é pra me preocupar com nada, que tem muita proteção com os meus meninos. Agora a contagem regressiva, 5 para 1, você vai voltar ao seu corpo físico, à sua realidade atual, nesse momento, nessa linha de tempo. 5, 1. Abre os olhos, se mexa bastante. Ai, Cássia, eu tô com dificuldade de abrir o olho, parece que tá grudado. Nossa, e durante a sessão eu tinha a impressão que meu olho abria, mas não estava aberto, porque tá bem claro agora. Aqui estava escuro quando tá formigando um pouco o corpo. Por muito tempo. Em algum momento eu tenho que trazer de volta porque o corpo físico começa a sentir, né, a circulação e tudo, e é perigoso. Então aí eu tenho que trazer de volta. Mas enquanto eu percebo que você tá bem, eu fui deixando, né? E dá, nossa, eu tô meio lá e meio cá. Tipo assim, eu sinto meu corpo, mas não sinto? É normal isso? O encaixe vai demorar um pouquinho, mas já que você entra na tua rotina aí, vai voltando ao normal. Mas é normal você, em determinado momento, o pensamento e se deslocar de novo, entendeu? Em sonho, tudo isso vai acontecer nesses 2, 3 dias, você vai ficar meio lá e meio cá. Mas a gente vai poder colocar lá sem te identificar? Sim, sim. Pode colocar, pode colocar. Gratidão, viu? Eu que te agradeço também. Muito obrigado por tudo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.